Imagine ser subestimado e ignorado por ser considerado fraco em um jogo. Mas, um dia, o destino sorri para Li Ming, quando ele acidentalmente aprimora sua arma básica, um simples graveto, até o incrível nível 99. Agora, ele está pronto para mostrar a todos que o menosprezaram do que ele realmente é capaz. Liberdade, romance e aventura em apenas um lugar. Chrono Life. Ou talvez não. Esse é o nosso prota, Lee Jin-woo. Ele tá pistola porque além de ser humilhado e desprezado por todos, ainda tem um azar da pega. E enquanto ele estava condenando Deus e o mundo, uma mulher se aproxima do prota, e ela era extremamente linda, e pede se ele quer fazer uma caçada em grupo. E como o nosso prota é um gado de alta qualidade, ele acaba aceitando. Mudando de cena, vemos o prota se pagando de gostoso pra mina, e diz que comprou o grande pacote de iniciante, e ganhou uma espada muito boa. E o mais impressionante é que a mina tava dando bola, e diz que ainda ele parecia um herói como um conto de fadas. Depois de ouvir disso, iludindo como o prota é, já pensa em casamento, família e se pergunta quais seriam os nomes de seus filhos. Então, a menina diz pra eles que ele já tinha chegado. O prota olha ao redor em dúvida, e nesse momento ele é atacado, perdendo quase toda a sua vida e cai no chão sem entender nada. Então ele pergunta pra menina o que ela estava fazendo. Será que era por causa da arma que ele tinha ganhado? E com um lindo sorriso no rosto ela diz que não precisava de lixo. E continua dizendo que havia traído o prota para o meio da floresta só para matar ele. E o prota pergunta se o grupo de caça era uma farsa. E a menina concorda e diz por que ela formaria um grupo com alguém como ele, já que ele era um perdedor de merda. Então a mina começa a chutar o prota de todas as formas, e até zoa os pais dele o chamando de mendigo. Depois disso, o prota se levanta e fala que ela tinha passado da linha. E no mesmo instante, o prota foi partido ao meio, caindo que nem jaca no chão. Várias janelas de notificações aparecem, dizendo que o requisito havia sido cumprido. E que a transição de classe havia começado. Então, a cor do cabelo e as roupas da mina começam a mudar. E até aparecem asas. E então, outra janela de notificação aparece dizendo que a mudança de classe havia sido feita. E a sua nova classe era Deusa da Vida. E ela diz que finalmente tinha conseguido matar 1000 pessoas. Ela dá uma alongada de boa, pisa no corpo do prota e vai embora. Enquanto o prota estava no chão, ele aprendeu uma coisa. Que a única coisa que importa no jogo é a lei do mais forte. E após isso, o prota renasce, lembrando dos insultos e humilhações que sofreu. E depois de tudo isso passar por sua cabeça, ele dá um grito de desespero. Abre sua bolsa, pega o seu martelo de reforço e sua espada e tenta melhorá-la, mas acaba falhando. Então o prota fica pistola e tenta em todos os seus itens, e acaba ficando sem nada. De repente cai ao seu lado um graveto, que era a arma mais básica do jogo, e quem tinha jogado era um noob iniciante. Então olhando para o noob ele pensa que se ele estava tentando dar o graveto, e o noob confirma, deixando o prota ainda mais para baixo. E já que ele não tinha mais nada para fazer, ele tenta melhorar o graveto. E acaba funcionando, e tenta uma segunda vez. E funciona de novo. E se pergunta por que a sorte dele funciona no pior item do jogo. Então ele continua tentando, tendo a certeza que uma hora ia quebrar. Mais tarde, o prota em choque dá a última martelada. E uma janela de notificação aparece o parabenizando, dizendo que ele tinha alcançado o máximo de aprimoramento de um item. O prota fica surpreso e se pergunta como um graveto chegou no nível máximo sem quebrar, já que a chance de sucesso só vai diminuindo conforme o level aumenta. E enquanto ele estava em dúvida, o graveto escorrega de sua mão. Ele tenta pegar e consegue, mas encosta no chão, soltando uma onda de poder. Fraquinha, fez quase nada, só partiu o continente em 2 partes. E nesse dia no Guinness Book foi registrado dentro das histórias de jogos VR, o maior número de jogadores que morreram em um único momento, 850.617 jogadores. E nesse momento o prota lembra da mina que matou ele, e que ele tinha aprendido a verdade de Chrono Life, a lei do mais forte. Então ele diz que estava na hora de ir atrás de sua vingança. Um tempo depois, o prota esbarra em um calvo, que pega ele e levanta perguntando se ele era cego. Assim, o prota só dá um tapinha com o graveto, deixando o calvo pistola. Só que o ataque do prota foi tão forte, mas tão forte, que apagou o calvo. E depois disso ele fica se achando o mais forte de todos. Só que no mesmo instante uma janela de notificação aparece, dizendo que a durabilidade do graveto estava acabando. Então, o prota olha as informações da arma e percebe que ele só tinha mais 3 ataques. E diz que com os 3 ataques ele não conseguiria ter sua vingança.
Então ele se levanta e diz que já sabe o que vai fazer. Num vale cheio de ossos, o Prota fala algumas palavras. Então o chão começa a tremer e um dragão de 2 cabeças aparece. E seu nome era Urus. Assim que o dragão aparece, ele começa a insultar o Prota de fracote e lixo, mas já toma um ataque perdendo uma de suas cabeças. Então o Prota diz que já que ele não ia conseguir ter a sua vingança, ele ia matar o mob mais forte do jogo. Então o dragão olha para o Prota, mas baixa a bola rapidinho e fala para ele esperar. Só que o Prota não queria papo e já dá uma paulada no dragão. E enquanto o dragão estava sofrendo no chão, o Prota chega perto e estala a língua, reclamando que só tinha mais um ataque. E o dragão, ouvindo aquilo, como ele não era bobo nem nada, disse que podia ajudar com seu problema de durabilidade. E então o Prota fica interessado. Assim, uma janela de notificação aparece, dizendo que Urus ia entregar a sua alma. E o Prota fica confuso, perguntando o que era aquilo. E o dragão explica que ele ia se tornar um ego para o seu graveto, colocando sua alma nele. E se uma arma possui um ego, vai ter durabilidade infinita. E ouvindo isso, o Prota começa a rir, e diz que parece que os céus realmente quer que ele se vingue. E assim aceita o contrato. Marcas aparecem no chão e o corpo de Urus começa a sumir. E uma janela de notificação fala que a alma de Urus se fundiu com o graveto, deixando ele com durabilidade infinita. Enquanto o Prota estava parado, vários monstros vão em sua direção dizendo que vão vingar seu mestre, e o cercam. E o Prota diz que era claro que ele ia se vingar. Mudando de cena, já na cidade, um cavaleiro diz que uma recompensa de nível Rank SSS havia sido emitida, e diz que a pessoa no pôster tinha matado mais de 800 mil pessoas. E quem conseguisse pegar ele receberia uma recompensa de 1 bilhão de ouro. E no mesmo instante, várias pessoas começam a se juntar. Os primeiros a chegar foram a Guilda Sagrada. Em seguida, a Guilda Linhagem da Cruz, a Guilda da Terra Santa, a Guilda Robin Hood e, por último, não menos importante, a Guilda da Justiça. Todos ficam em choque, pois as 5 melhores guildas estavam reunidas em um só lugar. E o objetivo delas era apenas um: declarar guerra contra apenas um jogador, o hediondo matador de jogadores. Pouco tempo depois, em um beco, o Prota olha para o graveto e começa a rir que nem que psicopata. E de repente uma cabeça sai do graveto, e aquela cabeça era de Urus, o dragão de 2 cabeças. E como ele era uma arma de ego, somente o Prota podia ver ele. Então ele pergunta onde estava a segunda cabeça. Ele olha para o lado e diz que não sabia. Então um papel cai do céu com uma foto. O Prota pega e vê que estava escrito procurado. A cena corta e Urus estava animado dizendo que o Prota é foda. Nem ele conseguiria deitar 800 mil pessoas na porrada de uma vez. E diz que além disso a recompensa dele era de 1 bilhão de ouro, que significava 1 bilhão de dinheiro de verdade. O Prota se pergunta se ele, sendo uma inteligência artificial, não teria problema em falar coisas como dinheiro de verdade. Urus fala que não ligava, já que ele estava morto. E pergunta o que eles iam fazer agora. O Prota dá uma olhada no chão e pensa que não é uma sensação tão ruim ser uma celebridade. E ele diz que seria um PEF. Urus se pergunta o que raios era um PEF. Então o Prota explica que é um perdedor escondendo sua força. Urus questiona por que iria fazer aquilo. E o Prota diz que vai ser divertido, já que aos olhos dos outros ia parecer um fracote, mas que na verdade ele era o protagonista. E de repente uma flecha acerta o Prota, e ele cai no chão. Assim a cena mostra o comandante da união das 5 guildas, e várias pessoas se juntam ao redor do Prota. O comandante dá a ordem que todos amarrem o hediondo matador de jogadores. Então Urus diz para o Prota ele se levantar antes que ele seja morto. Mesmo que eles sejam fracos, com vários, o Prota ia ficar em perigo. Assim, ele se levanta e deixando todos em posição de batalha, e fala que retira o que disse e não ia ser mais um PF, que eles mesmos trouxeram aquilo para eles, e dá um ataque, derrotando todos e apagando a cidade inteira em que eles estavam do mapa. O Prota começa a se aproximar do comandante da União, e ele pega um orbe de teleporte em massa e destrói, chamando todos os membros da União das 5 guildas, que cercam o Prota imediatamente. E a quantidade era aproximadamente de 3 milhões de pessoas. Aí assim, o comandante dá ordem de ataque. E o Prota só levanta seu graveto e começa a atacar, matando centenas de pessoas com apenas alguns ataques. E Urus, vendo tudo aquilo, sente que seu centro comum estava sendo destruído. Não importa quão forte Urus era, ele não poderia lidar com milhares de pessoas de uma vez. Os oponentes eram a Guilda Mundial, que era composta de ranks espalhados pelo mundo. E talvez perdesse mesmo que mandasse todo o seu exército. E por isso que eles deveriam sair dali.
Ou não. Mesmo que várias pessoas fortes se juntassem para atacar o Prota, ele acabava com todos em uma só paulada. Magia? Nem mesmo a guilda mais forte dos magos, usando seu melhor ataque, conseguiu. Ele simplesmente só precisou erguer o seu braço para destruir o ataque com o círculo mágico junto. 1 versus 3 milhões. Não tinha sido um resultado monstruoso, mas foi avassalador. A guilda mundial foi completamente derrotada. Enquanto o último sobrevivente estava em choque, o Prota se aproxima e diz que não matou ele de propósito. E o figurante pergunta o porquê. E o Prota diz que aquilo era óbvio, pois foi ele quem tinha tirado a flecha mais cedo. E assim, ele toma uma paulada. Após isso, o Prota fica olhando para o graveto até que Urus sai, dizendo que ele era incrível por ter matado todo mundo. E então ele ouve passos, e se pergunta se estava faltando mais um. Mas, olhando um pouco mais atentamente, ele percebe o momento pelo qual ele mais estava esperando, desde o instante que ele conseguiu o graveto, matou o Urus e enfrentou a guilda mundial. A hora da sua vingança finalmente havia chegado. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso, galera. Beleza, falou e fui!